damos graça, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, Pai, porque o Senhor tem nos dado todas as coisas. O Senhor é aquele que nos guarda, nos protege, nos ampara, nos alivia, nos dá direção, nos dá consolo, nos dá força, Pai, para adquirir riquezas, nos dá saúde, paz, prosperidade, provisão e alegria. Senhor, nós temos tudo em Ti, tudo está providenciado, e nós só temos a Te agradecer e a pedir a revelação cada vez maior da Tua vontade para a nossa vida, da Tua palavra que nos ilumina os nossos caminhos. Nós queremos estar no centro da Tua vontade, porque nesse lugar é um lugar de segurança, estamos protegidos, amparados e somos maravilhosamente ajudados, em nome de Jesus, amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você está com tudo, Deus está contigo. Você tem coisas maravilhosas na sua vida, amém? Você é uma pessoa maravilhosamente ajudado, auxiliado, extraordinariamente protegido, amém? Glória a Deus. Dá um abraço nele, você pode sentar. Ministério de Música pode sentar, porque eu preciso dar aula hoje, amém? Glória a Deus. O teclado não me abandona não, que eu vou dar aula, mas eu não vou abandonar. Glória a Deus, só fica feliz nesse teclado aí, amém? Glória a Deus. Amém, queridos, glória a Deus. Você tem sido edificado durante esse tempo, recebendo essa palavra? Queridos, eu gostaria que você entendesse que esse não é um evento apenas, já seria muita coisa, um evento para que a gente ensine a palavra e demonstre os ensinamentos do Rema. Mas a inspiração que há para a criação desse evento, seminário de verão e seminário de inverno, eles acontecem de 6 em 6 meses. O seminário de verão abre o ano em janeiro, o seminário de inverno abre o segundo semestre em julho. E isso não é à toa, ou simplesmente porque é um período de férias da igreja, do Rema. Mas eu creio que também seja porque Deus é um Deus de ciclos e estações. E eu creio que você tem o privilégio de ser em 6 meses e ajustar a rota. Então Deus está falando para a igreja local e também para o Rema da unidade de Campo Grande, que nós teremos um ano maravilhosamente ajudado. Essa é a visão para 2025, um ano de expansão, mas um ano onde nós vamos provar do favor de Deus. E quando esse seminário foi proporcionado a você, ele foi pensado para que você tenha conhecimento do quanto Deus quer te auxiliar, do quanto Ele quer que você seja bem sucedido. Então por isso você, no primeiro dia com a Areta, você teve um ensinamento sobre a maravilhosa novidade de vida. O que seria isso? Como ela explicou, para que você entendesse que depois que você nasceu de novo, há algo maravilhoso esperando por você. Foi algo maravilhoso que aconteceu e há algo maravilhoso pela frente. Por quê? Porque a partir do seu novo nascimento, você não está mais sozinho. Amém? Você não está mais na ignorância, você saiu das trevas. Então há uma novidade de vida. E a gente não pode banalizar essa novidade de vida. Porque muitas vezes, pelo tempo de vida cristã, a gente fica tão distante das trevas que a gente esquece que ela existe. A palavra diz, Jesus deixa claro que a quem muito foi perdoado, né? Aquele que recebeu muito perdão, ou seja, alguém que viveu bem próximo das trevas, que viveu bem dentro das trevas, ele valoriza mais, ele ama mais. Por quê? Porque ele sabe de onde ele veio. E muitas vezes nós estamos numa vida cristã tão guardados, tão protegidos, que a gente banaliza. Eu gosto muito quando meu filho Gabriel, ele diz: Deus me livrou das drogas, essa palavra me livrou da prostituição, essa palavra me livrou da morte. Mas ele nunca provou nada disso. Ele falou: eu nem vou provar, eu fui livre 2 vezes. Amém? E então é um privilégio a gente viver uma vida dessa. Depois você teve uma palavra com o Rodrigo Silva, o professor Rodrigo Silva, falando sobre a graça, o quanto essa maravilhosa graça beneficia a nossa vida, nos facilita, traz para a gente algo que a gente não merecia. Nós não fizemos nada para receber, mas também não foi sem preço. Mas Jesus pagou o preço e para nós
chegou de graça. Então nós usufruímos disso. Depois você teve uma aula com o professor Bruno César, onde ele falou do maravilhoso ajudador. Querido, às vezes eu fico pensando como é que as pessoas se relacionam, né? E é muito comum, e não é nada demais com isso, nem também doutrinariamente falando, não tem nada errado. Mas é comum que as pessoas tenham relacionamentos um pouco diferentes com a Trindade. Tem muitas pessoas que falam o tempo todo Pai, Pai, Pai. Tem muita gente que fala Jesus, Jesus, Jesus. E tem muita gente que fala o dia inteiro com o Espírito Santo. Eu sou daquele que falo com o Pai, agradeço a Jesus, mas o Espírito Santo é meu colega, parceiro, está comigo o tempo todo. É ele que está comigo. Então eu acordo toda hora, eu vou procurar a chave do carro, falo, Espírito Santo me ajuda. O Espírito Santo deve estar esgotado comigo, porque eu acesso ele o dia inteiro. Eu fico o dia inteiro, Pai, obrigado Espírito Santo por esse dia. E eu geralmente me refiro ao Pai como gratidão. Pai, obrigado. Pai, obrigado por esse dia. Pai, obrigado pela minha família. Pai, obrigado pela minha casa. Cheguei em casa, Pai, obrigado. O Pai é muito essa gratidão. Mas o Espírito Santo eu incomodo o dia inteiro. Que eu fico, Espírito Santo me ajuda nisso. Espírito Santo, como é que eu faço isso? Espírito Santo, não sei responder isso não. É o dia inteiro. Então ele é o meu maravilhoso ajudador. Amém? E eu creio que ele é o seu, independente da forma que você se relacione com isso. Mas ele está com você o tempo todo. Deus está no trono, ao lado dele está Jesus agora, com o corpo glorificado. Mas quem está aí com você nessa dispensação é o Espírito Santo. Amém? Então eu creio que você teve essa boa referência na última semana. E hoje a gente vai falar de alguém, de uma forma da gente entender o Deus que a gente serve, o Deus que é o nosso Pai, que se apresentou de muitas formas, muitos nomes redentivos, mas em alguns momentos ele se apresentou como El Shaddai. E El Shaddai é o Todo-Poderoso. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, fala assim: como é ser filho do cara que manda em tudo? Como é que é ser filho do Todo-Poderoso? Pensa o quanto você é. Você, querido, porque esses títulos aqui são para sinalizar você. Por que eles existem? Não é para exaltar o ministro, é para dizer, olha, você vai receber de uma pessoa que dá aula nessa matéria, você vai receber de uma pessoa que toca nessa unção, para você se sintonizar. Mas, querido, a gente se sintoniza nos nossos atributos, nas nossas características naturais, naquilo que a gente estudou, naquilo que a gente se aperfeiçoou. Agora pensa chegar aqui e colocar, olha, você agora vai receber uma palavra do cara que é o Todo-Poderoso, o El Shaddai, aquele que é mais do que o suficiente. Então hoje nós vamos falar sobre esse El Shaddai, alguém que é maravilhosamente suficiente. Ou seja, você não precisa de mais nada. Nele estão todas as coisas. Nele está tudo disponibilizado. Ele entregou o seu bem mais precioso, que era o seu único filho, para ter você como filho. Não tem mais nada para ele fazer. Não tem mais nada que dependa dele agora. Agora é a nossa consciência de quem ele é, o nosso relacionamento com ele e a maneira como a gente lida com a vontade dele é que vai nos proporcionar uma condição de vida maravilhosa também. Mas, professor, nessa condição de vida maravilhosa não vai ter problema? Vai. Vai. Quanto mais você colar com ele, deixa eu te contar uma coisa, vai ter mais problema. Porque você vai entrar na via certa de um mundo que está na contramão. Porque tu é crente, tu não anda na contramão do mundo não, amém? É o mundo que está na contramão. Você está no caminho, na verdade, na vida. Quem está do lado oposto são eles. Então você vai estar no lugar certo, só que tem gente na contramão. Você mora em Campo Grande, você sabe o que é isso, né? Você conhece van, você conhece moto, você conhece motoboy, você conhece entregador de fast food, você conhece tudo isso. Então você já sabe que ainda que você esteja certo, você tem que andar em alerta. Sinal está verde, é para ir? Depende. Não é verdade? Você está no Rio de Janeiro. Você pode estar certo, mas tem gente na contramão.
Então é isso que a gente está falando. Nós estamos falando de um Deus que faz com que você ande no caminho, mas vai ter muita coisa na contramão, o príncipe desse mundo. E uma coisa que é bom você desde agora já entender, porque talvez alguém contou para você que na Bíblia estava escrito que Deus está no controle. Geralmente quando a gente fala isso, a gente perde uns 3 visitantes, mas fica até o final que vai dar certo. Mas eu tenho que contar isso para você: Deus não está no controle da sua vida, porque Ele entregou o controle da sua vida a você. Eu sei que é cômodo dizer: se deu certo fui eu, se deu errado foi Deus que está no controle. Porque eu não vejo, até hoje, eu não vi ninguém dizer assim: deu tudo certo porque Deus está no controle. Não, é quando dá errado. Não, deu errado, mas Deus está no controle. É prêmio de consolação. Deus não está nesse controle. Amém? Porque o príncipe desse mundo é Satanás. Ele é o príncipe. Quem disse isso? Jesus. Jesus falou lá em João 6 do juízo, porque o príncipe, João 16:11, do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. Jesus repetiu isso em João 14:30. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Então o que nós temos? Um príncipe desse mundo, uma autoridade sobre esse mundo, o regente desse mundo, que é Satanás, porque Adão entregou o poder para ele. Mas o que tem vantagem? Você pode olhar para ele e falar: ele não tem nada em mim. Ele não tem nada mais em mim, porque eu fui lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, eu sou selado pelo Espírito Santo. Ele pode até me rondar procurando uma brecha, mas não vai encontrar. Amém? Então nós precisamos entender que nós estamos num mundo onde o príncipe é Satanás, mas que a partir do momento que eu sou marcado pelo sangue de Jesus, ele não tem mais autoridade sobre a minha vida. Não quer dizer que ele vai embora. Se ilude não para não sofrer, tá bom? Ele é persistente. A gente tem que entender que ele tem qualidades. Ele é persistente, ele é trabalhador. A gente não pode falar errado. Só que o propósito dele, a função dele é que está errado. Mas ele não é alguém que desiste fácil. Ele não é alguém que quando vai fazer uma coisa diz assim: estou na luta. Não, querido, ele faz com prazer. Então ele é persistente, ele é o príncipe desse mundo. E a sua vida? A sua vida está no seu controle, aonde você escolhe, pois, entre a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Eis que põe diante de ti vida e morte. Escolhe a vida. Ou seja, Deus não está escolhendo para você. Ele está oferecendo a você, está te dando até cola, né? Vida e morte. A vida. Mas ele não está no controle. É você que vai escolher. Amém? Quem é daí acima de 50 vai entender que você decide, você escolhe o final. Amém? É uma galera bem antiga. Amém? Então, glória a Deus. E aí a gente quer, entendendo isso, e entendendo que nós estamos num contexto. Gente, esse era um programa de televisão chamado Você Decide. E o programa tinha uma história, e o finalzinho do programa, você que votava. Amém? E você escolhia o final do Você Decide. E na sua vida é assim: você decide, você escolhe o final. Porque ele tem planos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Então quem escolhe o final é você, amém? Você vai escolher se vai seguir o plano dele ou não. Planos de paz perfeitos, acima do nosso. Agora a gente que escolhe. Então hoje a gente está aqui nesse encerramento de seminário, e em nome de Jesus eu vou ser breve, porque eu quero que a gente celebre. Eu quero poder celebrar uma vida onde a gente é maravilhosamente ajudado. E aí, como professor da matéria Vida e Prosperidade, nós temos uma aula onde nós falamos sobre a importância desse Deus Todo-Poderoso, esse El Shaddai. E muitas vezes, não confunda, porque muitas vezes quando nós falamos da prosperidade, algumas pessoas vão chamar de teoria da prosperidade, elas vão confundir com barganha com Deus. Não, querida, a gente não barganha para Deus fazer a gente próspero. A Bíblia diz que Ele se alegra com a nossa prosperidade. Amém? Não é nós queremos convencer Deus que a gente precisa prosperar. Não, Ele se alegra. A Bíblia diz que Ele se alegra com a prosperidade do servo, imagina do filho. Amém? Então Deus quer que você seja próspero. E Deus quer que quem tem aliança com Ele seja próspero, para demonstrar
que Ele é conosco. Então, nós vamos ver Deus se apresentando lá no início a Abraão como El Shaddai. Está lá em Gênesis 17, se você quiser abrir. No versículo 1, vai dizer: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Quando o Senhor Deus aparece a Abraão, o que realmente ele falou foi: eu sou o El Shaddai. Essa expressão Todo-Poderoso, na realidade é Deus se apresentando como El Shaddai. E ele faz essa primeira aliança com Abraão, nesse tempo Abraão ainda, mas vira Abraão, porque ele altera, porque essa história de nome é importante, e ele altera o nome de Abraão para ser pai de nações. Abraão não tinha nem filho, nenhum, mas ele diz que Abraão vai ser pai de nações e multidões. No caso, eu e você. Amém? Além dos filhos naturais, eu e você, filhos espirituais dessa herança que a gente recebeu de Abraão através de Cristo Jesus. E ele vai dizer que o que realmente ele falou foi isso. Ele se apresenta assim a Abraão. E aí a descendência natural de Abraão era Isaac. E Deus novamente se apresenta lá em Gênesis 26. Lá em Gênesis 26, 12, vai dizer: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Lembra do maravilhoso ajudador? O Senhor o abençoava. Não era, a Bíblia não diz aqui que a terra era boa. Pelo contrário, se você ler o contexto, você vai ver que a terra estava com problemas. Você vai ver que não tinha fartura de água. Mas diz que aonde ele semeou, ele colheu a 100 por um. Por quê? Porque Deus era com ele. Então a gente tem que começar entendendo esse negócio de todo poderoso, mais que suficiente. Amém? É mais ou menos, né? Às vezes todo mundo tem algum amigo assim. Não sei se você tem uma amiga que tem aquela bolsa mágica. Quem tem alguma amiga de bolsa mágica? Você fala assim: você tem uma caneta verde com bolinha laranja? Eu tenho aqui na bolsa. Aí você fala assim: eu estou precisando de um grampo. Eu tenho aqui na bolsa. Gente, precisava me dizer isso aí. Alguém tem uma trena? Eu tenho aqui na bolsa. Né? É sua amiga mais que suficiente. Ela tem tudo naquela bolsa. Mas pensa que você tem um Deus que tem tudo o que você precisa. E vou dizer, é um Deus bara. É um Deus que cria do que não existe. Porque eu e você somos limitados. A gente precisa de uma semente para multiplicar. Mas Deus não, Deus cria do nada. Então você pode dizer para Deus que o médico disse para você que você não vai ter mais o rim. E Deus pode dizer assim: vai ter, porque eu vou criar um para você. Então é o Deus que cria do nada, cria do zero, né? Que não tinha nada e ele disse: haja luz, porque ele resolveu. Ele deu a palavra dele, teve luz. Ele não precisou perguntar: me dá uma semente aí, dá uma fagulha, uma lâmpadazinha, um vagalume. Não, ele só cismou e disse: haja luz. Então é o Deus que cria do zero. É o Deus que tem todas as coisas, mas cria do zero. Eu não lembro bem o autor, mas tem um livro que relata sobre uma experiência desse autor, e que ele chega no céu, ele vê numa aparição de Jesus, eu não lembro bem, mas tem um armazém imenso. E nesse armazém tem toda a riqueza, todo tipo de riqueza. E Jesus fala para ele: está tudo aí disponível. Depois ele vai a outro armazém e tem todas as partes do corpo do ser humano. E ele fica inquieto com aquilo, e Jesus diz: está tudo aí disponível. Ou seja, aquilo que na nossa vida que tiver deficiente, a gente precisar, etc., nós somos filhos do dono do armazém. Tudo está disponível. E se não tiver, ele cria para você. E se estiver longe, ele traz num sopro. Amém, queridos? A gente precisa ter, nesse sentido, essa mania de grandeza. Porque o nosso Deus tem mania de grandeza. Ele não gosta de coisa pequena. Se o plano é pequeno, deixa eu te dar uma notícia: é teu, não é dele não. Deus não tem plano pequeno, Deus não tem plano medíocre, Deus não tem ideia pequena. Pequenez não é dele. Não, mas eu sou humilde,
eu acho que um pouquinho tá bom, tá tudo bem, mas não bota o nome dele nisso. Se você quer comprar um carrinho para morar numa casinha, para botar uma roupinha, para sair com o seu amiguinho, esquece Deus nesse negócio. Amém, querido? Deus não está nesse negócio de casinha, carrinho. Não, Deus está no negócio de te dar uma casa, um carro, além daquilo que você pediu ou imaginou. Não reduza o nosso Deus, amém? Não reduza o poder dele, ele é o Todo-Poderoso. Então ele se apresenta a Isaac nessa condição e diz que Isaac plantou aonde não era para colher e colheu, que ele tinha ovelha, bois, servos, e que os filisteus tinham inveja dele. No versículo 24 vai dizer que Deus apareceu para ele e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não tema. Por quê? Porque eu sou contigo. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: não tema, Deus é contigo. Fala para o outro lado aí: Deus é contigo, campeão. Não pode ter medo não. Você, o Todo-Poderoso está contigo. Aí vai dizer: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Ok. Lá em Gênesis 28, Isaac chama Jacó e entrega a mesma bênção para ele. Deus Todo-Poderoso, versículo 3, te abençoe, te faça fecundo, te multiplique, para que venha a ser uma multidão dos povos. Sempre o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, passou de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó. Jacó vira Israel e continua na mesma condição. E aí lá no Gênesis 35, do 9 ao 12, Deus vai se colocar diante de Jacó novamente e vai dizer: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Porque o pai diz que o Todo-Poderoso te abençoe. Aí o Todo-Poderoso aparece em pessoa e diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Lembra aquele cara que seu pai falou? Esse cara sou eu. Amém? Ser fecundo, multiplica, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e Isaac dar-te-ei, e depois de ti a tua descendência. Então o que significa esse El Shaddai que se apresentou tanto? Esse El Shaddai, nós vamos entender que esse nome, o El, né? E eu não sou o Rodrigo Silva, eu sou professor de Vida e Prosperidade e Família Cristã, amém? Negócio de Gálatas, doutrina, aí é outra praia, são os mestres. Pastor da aula do dia a dia, amém? A gente fala de vida e prosperidade, a gente fala de família cristã, a gente fala de fruto do Espírito. Por quê? Porque é o dia a dia. A doutrina mais profunda é dos mestres. Mas você vai comigo até o meu nível. Meu nível entende que El indica que Deus é o ser supremo, único, infinito, criador e sustentador do universo. Shad é uma raiz hebraica que significa seio. Shaddai, derivado de Shad, é uma ideia de nutrir, sustentar, aquele que é capaz de satisfazer. E aí El Shaddai, esse Deus Todo-Poderoso, é o nome que revela a capacidade de Deus de dar mais do que o suficiente, mais do que você precisa. Lembra daquele seu amigo que fala para você assim: você pede muito, eu peço só o suficiente para mim. É o seu amigo egoísta. Porque quem pede só o suficiente para si é egoísta, não é humilde não, querido. Porque se eu só tenho para mim, eu não abençoo ninguém. E Deus se apresenta como alguém que vai trazer mais do que o suficiente. Para quê? Para você engordar? Para você ficar soberbo? Para você abençoar os outros. Amém? Então digo: meu Deus é o Deus do mais do que o suficiente. Porque o que é pão eu como, e o que é semente eu vou investir, eu vou ofertar, eu vou ajudar pessoas. Amém? Glória a Deus. Basicamente esse nome se deriva da palavra campo, que nos dá a ideia de abundância. Também é traduzida por seio, ou aquele que tem muitos seios, alguém capaz de nutrir, o que significa alimentação e produtividade. Nesse aspecto Deus está nos dizendo: eu sou mais do que o suficiente para satisfazer suas necessidades em toda e qualquer situação. Ele está se apresentando a você novamente nessa noite, como ele se apresentou a Abraão, como ele se apresentou a Isaac, como ele se apresentou a Jacó. Ei, eu sou o Deus Todo-Poderoso.
Mas aí você vai entrar naquela contradição, né? Deus pode todas as coisas, segunda pedra para o visitante me lançar. Deus não está no controle. Deus não pode todas as coisas. Que heresia. Como assim? Deus não é onipotente? É. Mas na sua onipotência, na sua soberania, Ele se limitou. Porque Deus pode mentir? Deus pode voltar atrás na sua palavra? Deus pode fazer algo que é contrário àquilo que Ele disse? Então Ele se limitou. Na sua onipotência, na sua soberania, Ele mesmo se limitou. E a Bíblia vai dizer que Jesus, numa ocasião, estava num lugar cheio de poder para curar, mas não pôde por conta da desonra do povo. Existem coisas na minha vida e na sua vida que não é Deus que está no controle. Ele não pode fazer porque a gente não permite. Não permitia até hoje, que agora você sabe que pode todas as coisas. Amém? Então Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas até onde você vai usufruir isso? Até onde você honrar a sua palavra e permitir que Ele haja no seu poder. Amém? Então, depois Deus se apresenta a Moisés. E aí Ele se apresenta a Moisés e Ele vai dizer: eu sou o Senhor. Êxodo 6, versículo 2. Apareci no 3 a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Uma nova aliança. Aliança com Abraão e agora uma aliança com Moisés. Ele diz: mas pelo meu nome, o Senhor, que é Javé, não lhes fui conhecido. Então agora esse Todo-Poderoso vai se apresentar de uma outra forma também como Senhor. Porque uma coisa é Deus poder todas as coisas, a outra coisa é Ele poder todas as coisas na sua vida. Vou falar de novo para ver se eu ganho um amém mais alegre do lado de cá. Amém? Uma coisa é Deus ser todo poderoso, a outra é Ele poder fazer tudo na sua vida, se você permitir. Amém? Porque precisa. Se não, querido, todo mundo estaria salvo. Mas Deus Todo-Poderoso nos dá o direito de convidar ou não o Espírito Santo a morar na gente. Porque o Espírito Santo não possui ninguém. Diferente de outros espíritos, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, só acessa você após o convite. Então você tem que dizer: eu quero Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Aí o Espírito Santo entende o convite e entra. Mas Ele não possui você. Ele é um cavalheiro. Ele quer te ajudar. Ele não quer dominar a sua vida. Mas Ele é o Todo-Poderoso. Mas agora Ele se apresenta para Moisés: eu sou aquele Todo-Poderoso, aquele que podia todas as coisas, que pode todas as coisas. Porque deixa eu dizer para você, tem gente no mundo que não conhece Jesus e sabe que Deus pode todas as coisas. Tem gente que sabe que existe um Todo-Poderoso, uma energia, uma luz, seja lá o que for mais místico possível, mas sabe que tem um poder. Agora, qual a diferença? É pegar esse Todo-Poderoso e Ele passar a ser o nosso Senhor. Nós fomos comprados pelo sangue. Ele é o nosso Senhor porque nós escolhemos aceitar esse pagamento. Então Ele se apresenta agora como Senhor a Moisés. E aí Ele vai dizer lá no versículo 4: também estabeleci a minha aliança com ele para dar-lhes a terra de Canaã, a terra que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Ou seja, diz aos filhos de Israel que já sabem que eu posso todas as coisas, que eu posso todas as coisas e eu tenho acesso à vida de vocês como Senhor. É diferente. É como você saber que o dono de uma empresa grande ganha 10 milhões por mês. Mas você olha para ele e fala: ele tem. A outra coisa é você descobrir que é filho dele. Aí tu vai lá para a justiça e fala: ó, ele não sabia não, mas eu sou filho dele. Desses 10 milhões aí eu tenho uma parte. Por quê? Porque uma coisa é ser o Todo-Poderoso, a outra coisa é você ter acesso a isso como filho. Nesse caso de Moisés, ainda não como filho, mas pelo um povo escolhido por ele.
E aí ele está dizendo para esse povo, nessa dispensação, algo que eu quero que você traga para a nossa. Eu vou usar as palavras dessa dispensação, da aliança de Moisés, mas você pode transferir para a nossa. Ele vai dizer, lembrando sempre que o Egito é a figura do inferno, do reino de Satanás. Amém? Não do inferno aquele embaixo da terra, mas do império de Satanás. O Egito é o lugar da opressão, do império. E o faraó é a figura do próprio Satanás, o opressor. Amém? Então, a gente vai entender que quando fala de Egito, está falando de império de trevas. E quando a gente fala de faraó, a gente está falando do opressor, Satanás. Amém? E ele vai dizer assim: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido, com grandes manifestações de julgamento. Tornar-vos-eis o meu povo, e serei o vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito. Diga comigo: eu já saí das cargas do Egito. Querido, a gente não é para viver debaixo das cargas do Egito. A gente não pode viver aceitando maldição daquele que não tem aliança, porque é natural para o mundo, não é para você. Não é para você viver mais isso. Por quê? Porque você tem alguém que quer te ajudar de forma maravilhosa. Então eu costumo dizer que lá em Deuteronômio tem as bênçãos e as maldições. E todo mundo vai mandar você ler as bênçãos. Eu vou mandar você ler as maldições. Por que você tem que ler as maldições? Porque você tem que localizar que se alguma daquelas ali está na tua vida, tem algo errado e repreender. Porque às vezes você está focando só nas bênçãos, e aí você está vivendo o que é comum no meio do crente. As bênçãos são comuns no nosso meio. A gente é curado, a gente recebe provisão, a gente prova de livramento. Não é uma vida, um mar de rosa. A gente tem desafios, mas a gente prova do livramento o tempo todo. Essas são as bênçãos. Mas se você não estudar as maldições, você também não vai detectar que tem coisas que não pode mais estar na tua vida, que se tiver lá está errado. Então, vez por outra, vai lá em Deuteronômio e dá uma olhada se naquela lista de maldição tem alguma coisa na tua casa. Dá um exemplo simples. Ele diz que praga nenhuma tem que entrar na tua casa. E aquela porcaria daquela barata que não vai embora, é praga. E por que você não fala em nome de Jesus para ela? Ah, vou usar o nome de Jesus para barata? Não é praga? Não é maldição? Maldição não pode estar na tua vida. Então, quando a gente começa a entender um pouco disso, de coisas simples, querido. Eu não tenho autorização de dar um nome, mas eu tenho testemunho de um pastor renomado do Verbo da Vida, que usou o nome de Jesus para desentupir um vaso. Por quê? Porque ele não conseguia. Ele limpava aquela porcaria e entupia, limpava aquela porcaria e entupia. Aquilo estava tirando a paz dele. Aí ele falou: em nome de Jesus, desentope. E teve o testemunho dele. Querido, é praga. Se a gente localizou que é maldição, não pode estar lá. Amém? Então ele está dizendo para a gente isso, que ele vai nos livrar dessa carga. Ah, mas todo mundo vive isso. Ele está dizendo, sua mãe dizia: você não é todo mundo. Você não tem que viver aquilo que é do mundo. As aflições do justo são as aflições do justo. Agora as aflições do mundo não estão na sua vida. Amém? E aí ele traz isso e ele diz: e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-lo darei como possessão. Eu sou o Senhor. Você tem um Senhor. Você tem o El Shaddai. Você tem um Todo-Poderoso. Como é que você está sozinho? Como é que você está na luta, no vento? Esquece esse negócio, querido. Começa a dizer todo dia. O apóstolo Sérgio Pessoa, ele tem cacuete com isso. Ele fala o tempo todo: eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou isso, sou aquilo. E às vezes tu vê que o negócio não está tão bom assim. Mas ele está declarando o quê? O que a palavra diz. Amém, querido? Você dizer ó vida, ó céus, ó morte, ó azar, não vai te levar a lugar nenhum, não. Eu tenho que renovar minhas piadinhas, né?
tudo de 50 anos para cima. Quem aqui conhece a hiena que eu estou falando? Só cabelo branco, Jesus. Havia naquele tempo uma hiena de desenho animado que, como algum amigo que você tem, andava do lado do leão falando: ó vida, ó morte, ó azar. Quem sabe que hiena deveria viver rindo, né? Mas ela era chatinha mesmo. Mas, querido, tem tanto crente assim. Tá tudo bem? Tô na luta. Meu Deus, Jesus foi pro ringue à toa. A Bíblia diz que ele venceu, que você é mais que vencedor, e tu tá aí na luta. Alguns momentos que a gente passa, querido, que Paulo chama de leve e momentânea tribulação. Paulo não sabia o que eu passo. Paulo naufragou. Paulo foi açoitado. Paulo foi perseguido, injuriado, preso. Ele sabe o que você passa. Você que não sabe bem o que ele passou. E ele chamava de leve e momentânea tribulação. Amém? Por quê? Porque ele sabia com quem ele andava. Ele sabia o propósito da vida dele. Ele sabia que ele não servia a um Deus qualquer. Você sabe que não são nenhum, nem dois, nem três testemunhos de pessoas que saíram de outras religiões, que pegam ossos do cemitério, porque descobriram no cemitério que o osso de crente não pode pegar? Tu é tão ruim pro mundo que nem teu osso serve para fazer nada. O mundo não te quer, nem teu osso. Às vezes as pessoas ficam com saudade do mundo. O mundo não tem saudade de você, querido. O máximo que ele vai fazer é tirar você da rota. Depois que ele tirou você da rota, ele te despreza. Quantos artistas você já viu gospel que deixam as coisas de Deus porque o mundo convida, dá um holofote para ele, dura 3, 4 meses, ninguém mais fala dessa pessoa, porque ele não te quer. Fala aí para a pessoa que está lá: tu não serve mais para o mundo não, criatura. Não adianta querer voltar não. Tu incomoda. Eu estava vendo esses dias o filme Planeta dos Macacos. E aí no Planeta dos Macacos, os macacos estavam reclamando do cheiro dos humanos, debochando que os humanos fediam. Tu tá assim pro mundo. O mundo não gosta de teu cheiro não. É bom perfume de Cristo, mas ele não fica, ele fica enjoado. Amém, querido? Diz de novo aí, cutuca ele. Fala: ó, o mundo, tu não serve mais pro mundo não. Piora a situação. Diz para ele assim: tu não presta mais para o mundo. Você foi comprado, foi lavado, foi redimido, foi santificado, foi separado. Você está em outro patamar. Amém? Glória a Deus. Deixa eu dar aula. Ô glória. Então, abre lá comigo no Salmo 91 para a gente encerrar essa ministração. E eu quero dizer quem é esse Todo-Poderoso para você. Amém? Ministério de Música pode subir. E a gente vai falar assim. É só para enganar você, fica tranquilo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Eu quero que você leia isso com atenção, porque pode ser que você fale isso e nem pense. Mas eu separei para você qual é a sua parte e qual é a parte de Deus. Essa parte aqui é sua, porque é você que habita. Habitar é morar, é ter convívio, é estar guardado no lugar. Amém? Não é hospedagem. Não é o que se hospeda no esconderijo do Altíssimo. Aquele que só vem no culto de domingo. O relacionamento deles com Deus é culto de domingo. Você é um visitante. Você se hospeda. Todo domingo você é crente. Segunda-feira você saiu. Não, aquele que habita. Tem moradia, está sempre naquele lugar, no esconderijo do Altíssimo. Então, esse Deus tem um esconderijo. Para que serve o esconderijo? Para livrar do perigo. Ninguém fica escondido à toa. Tem um esconderijo. Deus tem um lugar nele que nos guarda, nos protege, nos tira do perigo. E o que habita no esconderijo do Altíssimo
e descansa. E aí você precisa entender esse descansar. Esse descanso é algo que só faz quem confia. Descansa à sombra do Onipotente. A gente tem que prestar atenção em cada detalhe aqui. Como é que eu descanso à sombra de alguém? De longe? Não, é coladinho. Só descansa na minha sombra quem está aqui perto de mim. Na de Benete descansa mais gente, mas na minha, só quem está mais perto. Tem que estar perto de mim para descansar. Então, esse que habita, ou seja, é constante na moradia desse lugar que esconde ele do perigo, que pertence ao Altíssimo, e também, ainda é sobre a gente que está falando, descansa a ponto de confiar. Descansa à sombra significa que quando você está aos pés dele, você está guardado. A sombra do Onipotente, daquele que tudo pode, diz ao Senhor, ainda é sobre nós, não é sobre ele. Diz ao Senhor, Senhor, chama o Senhor de refúgio. Chama o Senhor de baluarte. O que é refúgio? Lugar ou pessoa a quem buscamos quando estamos em perigo. É lícito você falar, Senhor, me ajuda. Ou como diria uma funcionária minha, Deus me tira dessa parada que está sinistro. Nunca esqueci essa oração. Mas é aquele que está perto. Por quê? Se esconde. Porque é covarde? Não, porque é lugar de segurança. E aí diz, e meu baluarte, lugar ou pessoa a quem buscamos quando precisamos estar protegidos. Então, quando você reconhece esse poder, você precisa saber que Deus é bom e que Ele é galardoador e que Ele quer te guardar. E aí quando você, essa pessoa que habita, descansa e fala, tem que dizer, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Essa pessoa que vive desse jeito, ela vai colher uma promessa. Ela vai colher, lá no versículo seguinte, pois ele livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sob as tuas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Vamos entender o que é isso? Quando você confia nele, chama ele de refúgio, de baluarte, descansa a sua sombra, habita com ele, ele vai responder você, te livrando do laço do passarinheiro. Laço do passarinheiro é uma armadilha, que deixa eu dizer, todo dia quando você acorda, alguém montou uma. Todo dia o pecado vem e chama. Todo dia vem a tentação e chama. Não é só você não, querido. O laço do passarinheiro é montado todo o tempo. O pessoal do Ministério de Música, se mandar piadinha para mim. Amém. Depois ele diz que livra da peste perniciosa, praga, destruição, doença mortal. Querido, como foi importante conhecer isso aqui. E eu preguei isso aqui nessa igreja durante o tempo da pandemia. Porque a gente que estava à sombra do Altíssimo não viveu, não. Infelizmente, enterramos parentes, e eu não estou dizendo que quem morreu na pandemia não era crente, não estou dizendo isso não. Mas nós buscamos trazer a lembrança, o Deus Todo-Poderoso que a gente servia, descansar à sombra dele. Por quê? Porque ele nos livra da praga. Ele nos livra dessa peste perniciosa. O Covid tem outro nome, é peste. Amém? E aí, cobrir-te-á com as suas penas, e sob as tuas asas estará seguro. O que é cobrir com a pena? É aquela imagem da galinha, né? Os pintinhos tudo ali perto. Está tão perto que está guardado embaixo da sua asa. E aí diz que a sua verdade, a sua palavra é pavê, e isso não é doce, né? Nem piada de tiozão. É escudo longo e largo que protegia completamente o corpo do combatente. Tem dois tipos de escudo. Um é pavê, ele é grande, e o outro é o escudo, que é aquele pequeno de braço.
esse nosso Deus, ele é pavê, porque ele nos protege por inteiro. Mas quem sabe aqui que o escudo grande não dá mobilidade? Tem dia que você precisa ficar atrás de um escudo grande, mas tem dia que você precisa de um escudo pequeno para se movimentar. Então ele é os dois, vai depender do que você está precisando. E aí vai dizer: não te assustarás do terror noturno. A gente não está falando agora das promessas, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não vai ser atingido. Eu não sei quando você lê isso aqui, se você entende o que está acontecendo. Caiam 1000 de um lado, 10.000 do outro lado, e você não é atingido. Por quê? O que você tem de diferente? Você tem um escudo grande para algumas situações e um escudo pequeno para outras. Então você tem que estar com ele. Amém? Não é sobre você, agora é sobre ele. Por que você não é atingido no meio disso tudo? Ah, porque eu sou especial. Você é filho de Deus, você é especial. Mas você tem que estar com o escudo. Ele, a sombra dele, reconhecendo ele como seu socorro, reconhecendo ele como seu refúgio. Não basta saber que ele tem todo o poder, precisa saber que ele está disponibilizando para você, porque você é filho. Sabe, pensa numa imagem. Eu trago aqui uma pessoa e digo assim: olha, esse rapaz aqui é o filho do dono da Apple. Estou apresentando aqui o filho do dono da Apple. Aí o rapaz está com uma havaiana com clips, está com a camiseta furada de vereador. Você vai olhar e falar assim: que pai é esse? Que pode tanto e não dá para o filho. Agora pensa quando o mundo olha para você, filho do Todo-Poderoso, e você não está vivendo dignamente como filho dele. Ah, esses crentes são besta, fica tudo arrumado. E aquela ali é a igreja do carrão, igreja de rico. Mal sabe, tudo rico. Por quê? Tem mais do que suficiente. Agora por quê? Por conta própria? Não, querido, muitas condições que fazem. Você sabe que às vezes a gente tem dificuldade de conseguir cesta, benefício e assistência social para algumas pessoas da igreja? Porque elas estão tão bem vestidas sempre, tão bonitas sempre, tão rindo sempre, que as pessoas não acreditam que elas estão passando o que estão passando. Aí está errado? Não, está certo. A Bíblia diz que aquele que está plantado à ribeira, as suas folhas são viçosas, mesmo na seca. Então, quando o crente de verdade, aquele que tem esse relacionamento, está passando por uma aflição, ele não murcha. Mas quer dizer que está tudo bem? Não, tem seca, mas ele está florescente. É confiança, é saber que esse Deus que pode todas as coisas quer fazer. Amém? E aí ele não te assustará, caiam 1000 ao seu lado, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio. Aí vem um outro princípio, que é a nossa parte. Pois disseste: o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. E aí no versículo 10 vem a promessa: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Você entende que tem a nossa parte e a parte de Deus, é o ping-pong. Se eu digo, ele é o meu refúgio, e se eu vou para a sombra dele, ele me devolve: nenhum mal te sucede, praga nenhuma chegará à tua tenda. Princípio e promessa, princípio e promessa, a sua parte e a de Deus. Por quê? Porque ele está negociando com você? Não, ele já fez. Ele só está dizendo como você usufrui. Você está nesse seminário, não é para você convencer Deus de fazer. Não, você está nesse seminário para saber que Deus já fez e como que você acessa. Como que eu acesso essa ajuda? Como que eu recebo essa ajuda? Essa maravilhosa ajuda. Aqui está falando: vai para a sombra dele, descansa na sombra dele, habita com ele, chama ele de refúgio, chama ele de baluarte, se garante nele. E no meio da aflição continua falando. E aí ele vai dizer:
Outro princípio lá no versículo 11, porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para que guardem em todos os teus caminhos. E aí ele te sustentará nas tuas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, que é uma cobra venenosa. Calcarás os pés do leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor. E porque se apegou com amor, eu o livrarei, eu poluei a salvo. Por quê? Porque conhece o meu nome. Como é que ele sabe que você conhece o nome dele? Porque você chama por ele. Porque se você não fala o nome dele, não poderia dizer que conhece. Mas você conhece. Você sabe o Deus que serve. Você não serve ao Deus que mata. Você não serve ao Deus que põe doença. Você não serve a esse Deus que o mundo diz que faz tudo que está errado a ele. Eu não sei se você já fez algum seguro. E no texto do seguro vem escrito assim, que ele te garante todas as coisas, menos das coisas que Deus fez. De alguma maneira. Qual é o termo que ele usa? Mas tem um termo assim, né? Menos as... É o quê? Não, tem um que é atos de Deus. Menos dos atos de Deus. A gente faz todo o seguro aqui tranquilo. Para mim, tô protegido. Mas eu vou ter que convencer o juiz lá, vou ter que levar a Bíblia e dizer, ó, esse incêndio, esse terremoto, isso aí não tem nada a ver com Deus que eu sirvo, não. Amém? Por quê? Porque eu conheço o nome dele. Eu sei quem ele é. E aí, ele vai dizer, ele me invocará, porque conhece meu nome, e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade. Diga comigo, eu vou morrer, eu não vou morrer, eu vou viver. Eu vou viver muito. E lhe mostrarei a minha salvação. Então, para a gente concluir, Deus é o Todo-Poderoso. Que bom, você sabe disso, o diabo sabe disso, e muita gente do mundo sabe. Mas só isso resolve? Não. Eu preciso reconhecer que ele é o Todo-Poderoso, e preciso ter convívio com ele, habitar com ele, descansar à sua sombra, chamá-lo pelo nome, ter relacionamento com ele, confiar nele, saber que ele me garante, ele é o meu refúgio, ele é o meu baluarte. E quando eu passar num lugar que tiver uma confusão muito grande, eu não vou tentar Deus, lembra do diabo falando para Jesus? Não estou dizendo para você procurar confusão, mas naquela ocasião que você está lá e precisa ser guardado, é ele que você chama. Deus, você está comigo. Eu estou aqui, 10 mil de um lado, 1000 do outro, eu não vou ser atingido, eu estou guardado, eu estou nesse refúgio, praga não vai me alcançar, vergonha não vai me alcançar, necessidade não vai me alcançar. Por quê? Porque eu descanso à sombra do Altíssimo. Eu sei que Ele pode todas as coisas, mas eu sei também que Ele quer fazer por mim. Lembra daquele encontro de Jesus? Eu sei que tu pode, mas não sei se tu quer. E Jesus diz, eu quero ser curado. Jesus estava mostrando a vontade do Pai. Esse Todo-Poderoso pode, mas Ele quer te alcançar. Amém? Fica de pé, vamos glorificar esse Deus. E eu quero com você fazer essa declaração e dizer que além de Todo-Poderoso, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Pai, Ele é aquele que nos guarda. Obrigado, Pai. O Senhor me apacenta. O Senhor é o meu pastor. O Senhor me sustenta. Eu nada terei falta. Em águas mansas me faz descansar.
encerrando esse seminário, eu quero dizer: 2025 é um ano onde Deus está liberando todos os armazéns dele para todo aquele que estiver à sua sombra, para todo aquele que reconhecer que Ele é o seu baluarte, o seu escudo. Chama Ele pelo nome. O que você precisa é Ele. O que você precisa é saúde. Ele é o Deus que te cura. É vencer batalha. Ele é a tua bandeira. Ele é a tua provisão. Ele é a tua alegria. Ele é a tua paz. Ele é o teu Pai. E Ele está aqui nessa noite para nos dizer que Ele pode e Ele quer fazer na sua vida. Que você tenha esse ano de 2025 como início de uma vida. Não é para um ano só, é de uma vida, usufruindo da graça e de ser maravilhosamente ajudado. Você tem a palavra, você tem o Espírito e você tem um Pai. Graça sobre a sua vida. E eu estenda as suas mãos bem alto agora e nós vamos declarar sobre a tua vida. Deus ungindo a sua cabeça, seu cálice transbordando. Uma palavra, é um lugar, é uma família, com o mesmo DNA e propósito. Capacitar homens e mulheres para levar o Evangelho até os confins da terra. Mais de 125 mil pessoas foram treinadas em 57 nações, com 300 unidades espalhadas por todos os continentes. O Rema é o maior centro de treinamento bíblico do mundo. A sede internacional da instituição fica na cidade de Broken Arrow, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Desde 1974, os ensinamentos do reverendo Kenneth Hagin alcançam toda a igreja. De caráter interdenominacional, o estudo das Escrituras fortalece a fé cristã e torna a Bíblia o seu manual para uma vida bem-sucedida. No princípio da década de 80, os americanos Bud e Jan Wright trouxeram estas verdades ao Brasil. Ao longo de 30 anos, mais 50 mil brasileiros puderam experimentar e se graduar. Atualmente, contamos com mais de 100 unidades espalhadas por todos os estados da nação. De Campina Grande, na Paraíba, o Ministério Verbo da Vida supervisiona todo o funcionamento do Rema em nosso país, além de Portugal, Argentina e Chile. Em 3 décadas, a doutrina permanece a mesma. Nossos mais de 900 professores ensinam a Bíblia de forma clara e prática. Durante os 2 anos de curso, os alunos são expostos às verdades transformadoras da palavra. São 24 matérias, com 7 dias de aula em cada e uma apostila de estudo. Conheça mais da Palavra de Deus. Chegou a sua vez de fazer parte da família Rema. Encontre a unidade mais próxima em rema.org.br.